pontos. É isso, né? Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. 13 pontos ganhos. Fluminense com gols de Nino, o zagueiro atacante Nino, professor, e Paulo Henrique Ganso. É um time de muita mobilidade, né? Por isso não se estranha tanto quando você vê o Nino, vê o Samuel Xavier, que não jogou, mas com participação muito grande no ataque. Hoje teve o Lima entrando na necessidade dos volantes ali. O Lima hoje foi um todo volante. Em princípio, ele deveria jogar como segundo volante ali, atuou muito bem, com uma mobilidade muito grande. Não foi o jogo dos sonhos do Fluminense, como não foi o jogo dos sonhos do Palmeiras, que são dois times que vêm entregando muito, né? Então, toda vez que eles encontram uma certa dificuldade, e o Cuiabá impôs dificuldades, principalmente do primeiro tempo. Mas arranjou soluções. O time tem soluções, várias soluções, diversas soluções. Para quem fala, por exemplo, só vive dos gols do Cano, não vive só dos gols do Cano. Aparece um lance como o do Ganso hoje. E também tem uma coisa, quando precisa, o goleiro de sempre presente, né? Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Mesmo na derrota em Fortaleza, o Fábio tinha trabalhado bastante. Então, é um time que vai ficando mais coeso, mais maduro. O trabalho do Fernando Diniz, o Eugênio apontou aqui como o time termina hoje. O Fernando Diniz me parece amadurecer como técnico. Cada vez mais eu vejo semelhanças com a história do mestre Tele Santana, que também era acusado de pé frio, e que de uma Copa sem volante nenhum apareceu numa outra com 2 volantes, foi mais pragmático. O grande São Paulo do Tele também tinha seus momentos de segurar o repuxo. E nesse Fluminense a gente vê isso, né? Não é aquela coisa da arte pela arte, que o pessoal do futebol força nos acusa de estetas, né? Não é só uma questão estética, é uma questão buscando um objetivo. E eu acho que esse time está amadurecendo. Jogos como hoje são muito bons para o Fluminense. Jogos em que tem dificuldade, em que acha solução. O torcedor tricolor tem motivo para estar satisfeito. Não foi aquele dinizismo em estado puro. Então, mas sabe que eu acho que talvez só para o Fluminense isso seja bom? Porque durante muito tempo, isso vale para o Fluminense, mas vale muito para o Diniz também, tinha aquela máxima assim, de que os times do Diniz, eles criam um caminhão de oportunidades, domina a partida, perde as chances e aí muitas vezes não consegue vencer jogos em que foi muito superior. Então, é claro que nunca é bom que o adversário finalize mais do que você no gol. Ok, acho que a gente concorda. E até, né, num jogo como hoje foi surpreendente o Cuiabá ter finalizado 13 vezes contra as 7 finalizações do Fluminense. Mas especificamente para o Fluminense, também é bom que ele consiga vencer jogos em que ele não é claramente superior, como muitas vezes é diante dos seus adversários. Então isso aconteceu no meio de semana contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve muito volume, o Cruzeiro chegou muito, o Cruzeiro finalizou muito, embora nem tantas vezes assim no alvo. O mesmo se deu hoje, né? O Cuiabá, acho que dessas 13 finalizações, 2 ou 3 apenas foram no alvo, mas assim, apesar da produção, às vezes até maior do adversário, no caso desse, principalmente contra o Cruzeiro, mas hoje em relação a finalizações também, o Fluminense tem conseguido vencer os seus jogos, e que seja vencer os seus jogos na qualidade técnica, na capacidade dos seus jogadores. Então não tem mais aquele papo de que o Fluminense precisa massacrar o adversário para conseguir vencer e muitas vezes massacra o adversário e não vence, né? Porque isso se aplicou muito na carreira do Fernando Diniz ao trabalho dele. Muita gente fazia crítica, que eu nunca entendi direito essas críticas, para ser muito sincero, e estou tranquilo em falar isso agora, porque sempre falei do Diniz na baixa também. Mas é importante para o Fluminense. Ele venceu 2 jogos agora, na sequência, em que as atuações não foram, como disse o Eugênio no começo do programa, do mais alto nível do que a gente está acostumado a ver em relação a esse Fluminense. Uma das características do dinizismo, são várias, né, marcas que você pode apontar, né? O que é o dinizismo? Daqui a pouco vai estar no dicionário, sei lá. Professor Celso Zelt, no futuro, vai escrever um livro sobre o dinizismo, né? É a repetição... E merece, hein? É a repetição de escalação de time. Mesmo tendo muitos veteranos, a média de idade do Fluminense é uma das mais altas desse campeonato. Você vê do goleiro ao centroavante, né? Fábio, Felipe Melo, Ganso, Cano. Esses caras estão jogando um jogo atrás do outro. Nesse calendário que a gente classifica como insano do futebol brasileiro. O Diniz não é adepto de tirar o pé. E ele tem um Fla-Flu agora,
Agora mesmo, terça-feira. É o primeiro jogo dessa nova fase. Né? Contra o principal rival, que vai vir mordido pela derrota na final do estadual. Acho que o São Paulo... Tudo bem, pela forma como o Flamengo acabou ganhando do Bahia, o São Paulo já estava muito mais preocupado em poupar, em preservar pro Fla-Flu de terça-feira do que o Diniz. E aí você pode ver o quanto que isso é um risco. Na época do São Paulo, que ele tinha um time mais limitado, também ele repetia. E incrivelmente, pouca gente se lesionava naquele momento com o DM do São Paulo. Falando-se de São Paulo nos últimos tempos. Exatamente. Foi um oásis ali. O dinizismo no São Paulo teve esse mérito, junto com o departamento médico da época, e época de pandemia. Além disso, o São Paulo conseguiu ser um raro time que não teve surto. Mas esse time do Fluminense está sendo exposto a Marcelo. Não citei o Marcelo aqui. Marcelo que foi decisivo no Fla-Flu final ali, na decisão estadual. Os dois gols de hoje passam pelo pé dele, começam com ele. Que ele será que em algum momento, a gente vai lembrar talvez do jogo contra o Fortaleza, né? Que ele tirou o pé e perdeu. Aquilo, me parece, é uma coisa fora da curva. Eu não sei quando é que o Diniz vai fazer essa opção de novo. Eu acho que ele tem... Porque você tem toda a razão. Se a gente olhar para o que foi a temporada passada, ele repetia demais, né? A gente trouxe até os números no linha, mostrando que, assim, ele repetia porque acho que ele tinha consciência de que para jogar aquele futebol precisava ser aquele time. Acho que isso mudou um pouquinho, porque o elenco também melhorou, só que agora... a gente falou, né, de todos os desfalques, ele teve vários desfalques importantes para essa partida que impossibilitam ele mexer, sei lá, em 2, 3 peças, porque se ele for, além dos desfalques, tirar mais 2 ou 3 peças, aí ele vai ter menos do que metade do time titular. Mas teve um jogo que ele tirou só o Ganso, né? Teve um jogo, agora eu não me lembro qual foi, acho que teve realmente essa partida contra o Fortaleza em que a mudança foi mais radical, mas de resto ele está tirando peças específicas, um jogo, outro. Hoje mas não desfigura o time. Não desfigura. E ele poupa no durante, né? Ele poupa no durante. Quando o resultado está a favor dele, ele vai tirar. Eu confesso que hoje eu achei especificamente na partida de hoje, por ser em casa contra o Cuiabá, e vamos fazer justiça também ao Cuiabá e à decisão do Diniz, né? Quer dizer, o Cuiabá não jogou mal, o Cuiabá, como eu disse, finalizou 13 vezes a gol, a gente está vendo aí várias oportunidades criadas, o que talvez até dê razão para o Diniz ter escalado o time que escalou. Mas eu achei, antes da rodada, que hoje ele fosse poupar muito mais pensando no Fla-Flu. É que ser o André é mais difícil, né? É outro jogo. Eu acho que ele já perdeu uma Copa do Brasil pela falta do André ali, na semifinal. E hoje meio que se repetiu, né? Você tem o Thiago Santos para fazer a função do André. Não é a mesma coisa. Embora o Thiago tenha começado bem, o primeiro gol sai de uma virada de jogo do Thiago, que gera o escanteio do primeiro gol do Fluminense. Mas foi uma coisa muito pontual, né? A dinâmica do jogo não vai ser a mesma. Eu acho que a gente tem que dar esse desconto. O DNA do jogo do Fluminense é a construção desde o goleiro, né? A bola saindo lá de trás. Inclusive, o time fez um belo gol contra o Cruzeiro assim, né? No meio de semana lá no Mineirão. E com o Thiago Santos ele não consegue fazer isso, porque é fundamental para essa saída de jogo o volante que saiba receber uma bola de costas, girar em cima da marcação, levantar a cabeça, entender a situação da jogada. E o André faz muito bem isso. O Thiago não consegue. Mas não é só isso, né? O Guga tem uma deficiência em relação ao Samuel Xavier. E é engraçado isso, Samuel, outro veterano, né? Outro jogador veterano, mas que ele se encaixou perfeitamente na ideia de futebol do Fluminense. Ele evoluiu e mostrou que tem potencial para algo mais. Então, ele, dentro dessa ideia de jogo apoiado, com troca de passes, ele funciona muito bem. E o Guga, hoje, já tinha sofrido muito contra o Fortaleza, foi até substituído. Hoje ele sofreu demais no primeiro tempo. Então, acho que o Fluminense, ele não conseguiu na primeira etapa, e também não conseguiu na segunda, mas acho que o gol, ainda no início do segundo tempo, abafa qualquer sonho do Cuiabá de ir longe. Mas qual é a base do Fluminense? O jogo de troca de passes, de construção desde a defesa, isso não aconteceu. E no segundo momento, perdeu a bola, recupera essa bola no campo de ataque, não deixa o adversário chegar. O time não se compactou, nem para criar, nem para defender. Então teve que correr muito atrás, por isso que a gente falava do Marcelo. O Marcelo o tempo inteiro corria para voltar, e o Jonathan Cafu, que estava lá na ponta direita do Cuiabá... Corre pouco. Corre muito. E o Marcelo
foi fundamental no jogo, mas ele se desgastou excessivamente. E aí você... mas os desfalques. O Alexander. O Alexander, ele não só é titular do meio-campo, como ele é reserva da lateral esquerda. Isso. Então, quando você perde o Alexander, você não perde um jogador. Você perde 2. Porque você não tem ele no meio e você não tem na lateral, quando o Marcelo se cansa. E aí você traz o Guga. Ele trouxe o Guga para a lateral esquerda no final do jogo. E teve que improvisar o Nino como um cara que cobriu o lado direito. E mais, aí sem o Alexander, você traz o Lima, que estava jogando no lugar do Keno, para o lugar do Alexander. E aí tem que botar o John Kennedy, que é um centroavante de origem, para jogar na esquerda, onde seria o lugar do Keno. Então você vai tendo que fazer adaptações no time o Ganso que mexe muito na estrutura. O Ganso fez um gol de Cano, o Lima deu uma assistência de Ganso, né? Parece que os papéis estavam invertidos. Era o Ganso que teria que dar a bola pro... Mas, mesmo aquele passe do Cano que ele dá na pega resvalando na bola. Cara, assim, foi um golaço. O segundo gol foi um golaço com... Mas é um golaço que eu repito. Ele nasce, a gente viu agora há pouco, de um lançamento do Felipe Melo, aí o Arias pressiona a marcação em cima do zagueiro, ele rifa a bola e o Marcelo recupera. Porque quando você faz o lançamento, o time sobe. Pressionou o passe errado, o Fluminense recuperou, e aí Marcelo, Cano, Lima, Ganso. Rapidamente fez o gol. Não foi aquele jogo de toca, volta. Já que foi como o Ganso tá pisando na área. Eu lembro da época do Muricy que cobrava, pedia pra ele pisar na área. Ele é um meia, é um armador, mas precisa ter fome de gol, precisa pisar na área, precisa finalizar. Ele tá finalizando e dando assistências de dentro da área. Como Ganso... ele tá muito mais presente e é uma boa discussão o Ganso. Agora há pouco, óbvio que você falou de grandes jogadores, estrelas do futebol mundial. Não é o caso do Ganso. Mas no futebol brasileiro, você estava dizendo, os grandes estão jogando pelas pontas. No Fluminense também tem grandes pelas pontas, grande por mas dentro, tem um grande por dentro. Então, tá jogando bola o Ganso, hein? O sucesso nessa temporada do Fluminense já é uma temporada de sucesso. O Diniz está sendo elogiado como nunca foi, né? O time brilhante. Eu acho que é inevitável daqui a pouco a discussão do Ganso na seleção brasileira. Né? O que a gente vê aqui o Rafael Veiga é o que está pedindo passagem porque é mais jovem, né? Tá no time que vem vencendo há muito tempo, que é o Palmeiras. Mas se tem mais sucesso, uma Libertadores, quem está jogando mais bola no Brasil do que o Ganso? Mas você o Ganso... convocaria? Não, eu tô falando assim, é que questão de justiça ou não. Por exemplo, teve muito tempo que o Dudu era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e o Tite não o chamava. Havia uma greta por isso. O Tite nem sempre estava olhando Gabigol quando estava voando, ou Hulk quando estava voando, era o grande nome, e não tinham aquela presença na seleção automática, como muita gente poderia imaginar. O Ganso... Olha, a última vez que eu me lembro que alguém cogita o nome do Ganso para a seleção brasileira deve ter sido uns 13 anos atrás. Quando o Dunga não levou. Porque justamente a carreira do Ganso tem isso, né? Ela começa brilhante... No Santos, brilhante. Não levaram o Ganso e o Neymar para a Copa do Mundo. E aí ele vai caindo. E ele recupera no passado. Quando ninguém mais apostava que ele fosse recuperar o futebol dele, ele recupera no passado, antes mesmo da chegada do Diniz ao Fluminense. Com o Abel, Braga, ele teve boas atuações. Ele já estava jogando muito bem. E o curioso, o que o Rodrigo falou agora há pouco, o Ganso na seleção. Eu vejo o Ganso na seleção brasileira em uma única condição. Se o Diniz técnico. É isso.